Bom dia, graça e paz aos irmãos. É um prazer estar novamente aqui. Eu agradeço ao pastor Glauber, que está ali. Eu não entrei em contato ainda com o pastor, respeitando seu momento ali de lazer, muito tempo longe da família, mas nós sabemos que ele está bem, segundo as postagens dele. Estar no lar é maravilhoso, e muitos de nós ainda não tivemos essa oportunidade de retornar ao nosso lar, à nossa família, aos familiares, melhor dizendo, que deixamos no Brasil. E nós desejamos aos irmãos que possam realizar esse desejo tão breve, em nome de Jesus. Amém? E agradeço ao pastor por me dar essa oportunidade, mas também esta responsabilidade. Por isso eu gostaria de começar com os irmãos orando, para que Deus possa, e Ele pode, usar o seu servo para trazer a mensagem que Ele quer, não a que nós queremos ouvir. Amém? Pai querido e amado, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos reunidos como Tua igreja, a Tua família, aqueles que o Senhor escolheu e separou para que pudessem dar frutos, Deus. Que hoje possamos ouvir, Deus, dedicar o nosso tempo agora a entender a Tua palavra e naquilo que não podemos entender, Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, pois necessitamos de Ti para tudo, Pai, e não é diferente ao ouvirmos a Tua palavra, Deus, que nós possamos entender esta palavra e também aplicá-la em nossas vidas, não para que nós venhamos a nos gloriar, mas para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu aceitei a sugestão do pastor Glauber de nós darmos continuidade à exposição do livro de Jonas. Nós fizemos ali uma exposição geral, a última vez que pregamos do livro de Jonas, mas agora nós teremos a oportunidade de ver esse livro por completo. São 4 capítulos, e na divisão que eu fiz, deu certinho 5 mensagens, 5 exposições. Então, hoje e na próxima semana nós estaremos ouvindo essa mensagem. Depois o pastor Hirata vem novamente pregar, e nós fechamos com as 3 últimas mensagens, ok? E eu convido os irmãos e desafio a pegarem esse livro e durante a semana esmiuçarem, lerem. No último curso que nós fizemos, a gente tinha uma meta. Todo o texto que nós lemos, ler pelo menos 10 vezes o texto, para que a partir daí nós possamos começar a entender e interpretar o texto. Então eu te faço esse desafio também. É um livro bem curto, mas muito complexo. Então, eu faço o desafio de você ler pelo menos 10 vezes essa semana esse livro. Não sei se você vai conseguir, mas devido ao livro ser curto, em uma semana, de boa, você consegue ler esse livro. Amém? Que os irmãos possam aceitar esse desafio aí e conseguir em nome de Jesus. O livro do profeta Jonas. Acho que está aparecendo para vocês, sim. Muito bem. Eu quero começar falando sobre o capítulo 1, versículo de 1 a 2. São 2 versículos apenas. Eu vou ler esse versículo, depois nós vamos comentar um pouco. O versículo 1 diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Essa é a versão Almeida, revisada e atualizada. Para que nós possamos entender um pouco sobre esse livro, a gente precisa também abrir um pouco a nossa visão, e entender um pouco sobre os profetas. Afinal, esses livros que em muitas igrejas, irmãos, são esquecidos. Infelizmente, a exposição bíblica tem sido deixada para trás nos nossos dias. Hoje em dia, a gente conhece a pregação dos pregadores desse século. E muitos têm ignorado a palavra de Deus por completo, principalmente o Antigo Testamento. A não ser quando se fala de prosperidade, se emana novamente o Velho Testamento para lembrar da prosperidade do homem, das riquezas desse mundo. E, infelizmente, alguns livros proféticos têm sido deixados de lado também pela ignorância, a falta de conhecimento a respeito dos profetas. E o que tem surgido muito nesse século também são profetas e mais profetas. E quando nós lembramos dessa palavra, deste nome profeta, vem muita ideia de futuro na nossa cabeça.
Né? Quantos já não ouviram um irmão se levantando e profetizando à igreja a respeito do futuro, a respeito da sua vida? Não sei se você já teve essa experiência, mas em muitas igrejas pentecostais e também neopentecostais, ainda há muito dessa prática. Ela tem crescido no mundo todo. É revelação para cá, para lá, e nós temos deixado de lado a revelação, que é a revelação de Cristo para as nossas vidas. Por isso eu queria abrir um pouco as nossas mentes para falar sobre os profetas. E aí vocês podem acompanhar o texto, alguns textos que eu trouxe. A minha fonte é a Bíblia de Estudo de Fé Reformada, que eu ganhei há algumas semanas do pastor, né, Glauber, e nós já estamos fazendo uso. E aqui eu trago alguns comentários dessa Bíblia. Para quem deseja, aí embaixo tem a fonte, né, de onde eu tirei alguns desses comentários. Dá para ler? Alguns irmãos têm essa Bíblia aqui, eu já vi alguns irmãos, né, compartilhando comigo que tem. Se não, seria um bom investimento para a sua vida também. É a Bíblia de Fé que fala sobre o estudo da fé reformada, a versão Almeida revisada e atualizada. A ideia de profetas, como está escrito aí, vocês podem observar, como intermediários de Deus, ela não é tão nova assim, mas ela é muito antiga. Ela não é somente no povo de Israel que isso se exprime, mas também em outros povos remotos, como o texto diz aí. No livro de Gênesis, por exemplo, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, e eu gostaria também de fazer a seguinte dinâmica com os irmãos, para que os irmãos possam nos ajudar na leitura desses textos que nós temos aqui. Eu gostaria que um irmão abrisse Gênesis capítulo 20 e lesse para nós o versículo de número 27. Gênesis capítulo 20, o versículo de número 27. Algum irmão? 20, versículo 7. Não tornais o nome do Senhor teu Deus em vão. Gênesis 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhes restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Certo. Quem lembrou dessa história? Dessa ocasião em que Abraão, né, conta uma leve mentira ali. Abimeleque diz que a sua esposa, na verdade, era o quê? Sua irmã. Né, e num sonho, Deus se revela a Abimeleque e ele impele, né, a pedir a Abraão que interceda em seu favor. Nós vemos então uma das primeiras figuras proféticas, Abraão como profeta do Senhor. Então a gente já começa a entender que o profeta era aquele também que intercedia pelo povo. Era o elo entre Deus e o povo. E Deus, ele usa essa expressão para falar a respeito de Abraão como um profeta também. Então Abraão era um profeta. O papel dos profetas como porta-vozes de Deus é ilustrado também pela relação entre Moisés e Arão. E aí eu peço mais a um irmão que abra a sua Bíblia em Êxodo agora, capítulo de número 4, versículos de 12 a 16. Êxodo 4, de 12 a 16. Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai do teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Pois lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele será por boca e tu lhe serás por Deus. Então aqui nós vemos também
Arão sendo designado para ser o que de Moisés? A boca de Moisés. E essa expressão quer dizer o representante, aquele que falaria por Moisés. Nós vemos então mais uma figura de um profeta, a sua função e também a sua grande importância no reino do Senhor. A fim de falar em lugar dele é que ele foi escolhido. Em seguida, Arão é descrito como profeta de Moisés. Aí você pode observar também em Êxodo, capítulo 7, versículos 1 e 2. Algum irmão pode abrir a Bíblia e compartilhar conosco? Êxodo 7, de 1 a 2. 1, 2. Agora nós vemos claramente a expressão profeta. Se nós fôssemos resumir para uma linguagem bem atual, o profeta é aquele que professa, que fala. Então nós já podemos entender que uma das funções principais de um profeta era o quê? Falar. Não somente falar, mas falar a mensagem do Senhor. Esses exemplos mostram que o profeta de Deus transmite as palavras de Deus ao povo e também intercede junto a Deus em favor do povo. Então, era aquele que levava a mensagem de Deus ao povo, mas também era aquele que pegava a mensagem do povo, os seus anseios, as suas dificuldades, e levava até o Senhor. Por volta de 200 a.C., os escribas hebreus eles viam os 12 últimos livros dessa divisão de profetas como apenas uma coleção de livros, como vocês podem observar ali. Eles chamavam isso de os 12 ou o livro dos 12. Diferentemente dessa divisão que nós temos hoje, eles faziam questão de unir esses livros e entender que eles eram uma só coleção. Só que hoje nós conhecemos essa divisão como os profetas menores, e não é para menosprezar, muito bem, pelo contrário, né? Apenas essa expressão de profetas menores quer dizer que esses livros têm um conteúdo, uma abrangência menor de escrita, né? O volume é menor do que os profetas maiores, mas a sua grande importância conota na relação em que os próprios hebreus tinham com essa palavra, com as escrituras de Deus. Então, como nós conhecemos hoje essa expressão, os profetas menores. E Jonas trata-se de um profeta menor, mais uma vez não pela sua mínima importância, mas apenas pelo seu conteúdo, apesar... bem claro que a gente vê que são 4 capítulos e os irmãos podem ler até em um dia 10 vezes esse livro maravilhoso que é o livro de Jonas. Os profetas contêm também uma grande variedade de assuntos, temas recorrentes na Bíblia. E aqui eu coloquei alguns aos irmãos. O primeiro é a imagens de casamento. A gente vê muito isso nos profetas. O Senhor usa a linguagem de casamento e intimidade para incutir em seu povo a proximidade, o seu relacionamento e a base do seu relacionamento em seu solene compromisso com eles. Afinal, nós conhecemos Deus e as suas promessas, e Deus é quem se revela ao povo, nunca o contrário. Vamos lembrar do que acontecia no Éden. Deus cria o homem e é Deus quem, como nós lemos no finalzinho da tarde, buscava o homem, era Deus que se revelava ao homem. Daí nós entendemos o porquê da fé reformada, fala muito sobre a nossa queda, né? O quanto nós somos caídos e somos incapazes de buscar a Deus. Mesmo antes do homem cair, Deus é quem buscava se relacionar com o homem. Não o contrário, era Deus quem buscava o homem. Mas após a queda isso se agrava muito mais, porque o homem cai em pecado e a cada dia se afasta de Deus. Irmãos, sinceramente, vir para cá, adorar com os irmãos e estar nesse local, demanda de nós uma guerra muito grande dentro de nós. Quem sabe, muitos de nós queríamos estar em casa descansando, e nós podemos confessar em alto e bom som que muitos de nós não queríamos, o nosso corpo não queria estar aqui, mas o nosso solene compromisso com o Senhor nos fez vir, mesmo contra as nossas vontades.
mesmo contra o nosso pecado, que muitas vezes quer nos afastar do relacionamento tanto de Deus com a igreja do Senhor. Então, as imagens de casamento que nós vemos nos profetas é para dar essa ideia do relacionamento íntimo entre Deus e os homens. Também o litígio pactual, como nós podemos observar aí. Esse é um tipo de oráculo em que Deus apresenta contra o povo a reclamação de haver quebrado a sua aliança com ele. Nós podemos ver, um irmão pode abrir, Oséias capítulo 12, versículo 2 e 3. Oséias 12, 2 e 3. Com o irmão, Oséias 12, 2 e 3. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e retribuir tudo que fez. Ainda no ventre, Jacó gravou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Nossa! Esse texto é tão profundo que vai tirar de nós algumas ideias que incutiram em nossa mente durante a nossa vida cristã, principalmente aqueles que vieram do catolicismo como eu vim. Quem sabe muitos que estão aqui já puderam ver algumas diferenças do cristianismo católico e o protestante, e uma delas é a respeito das crianças, o pecado que as crianças, afinal de contas, têm, ou elas nascem puras. E nesse texto nós podemos ver a reclamação de Deus a respeito do pecado, inclusive alguém que estava no ventre ainda da sua mãe e que travou ali uma batalha, e que quando nasceu e cresceu também travou uma batalha com o Senhor. Então nós podemos ver esta ideia da reclamação de Deus com o seu cônjuge, que é o homem, é aquele que Deus se relaciona. A igreja também, é importante nós trazermos esses profetas para a nossa vida, assim como as cartas de Paulo também, que trazem muito uma mensagem à igreja de Deus em relação ao nosso relacionamento com Deus, a quebra, o litígio. Quantos de nós temos quebrado esse relacionamento com Deus? E os profetas têm muito esta ideia do litígio pactual, os homens quebrando o pacto que Deus fez com eles. Os elementos de uma corte, como testemunhas e uma acusação formal, identificam essa forma. Frequentemente os profetas acusavam os ricos, os poderosos e a elite religiosa de oprimir os pobres. E aqui nós vemos uma função que trazia aos profetas um grande fardo. É interessante que os profetas de hoje não querem carregar esses fardos. Os profetas de hoje querem as grandes mansões, as riquezas desse mundo. Eu não sei quantos já puderam ouvir um profeta dos dias atuais pregando. É aquele profeta que sempre está em cima de um pedestal, que perto dos irmãos tem uma espiritualidade gigantesca e que sempre está acima da igreja do Senhor. Esses são os profetas dos dias de hoje. Mas é interessante que os profetas bíblicos eram homens que sofriam por causa da sua função, que sofriam consequências porque falavam a verdade. E quantos de nós temos vivido um mundo de mentira porque é mais confortável? Irmãos, é muito mais confortável ficar caladinho. Quando nós vemos as dificuldades, o pecado desse mundo e os erros dos outros, é muito mais fácil ficar calado, porque nada vai acontecer com você. Os profetas de Deus, não. A função deles era falar a verdade, somente a verdade. E isso trazia consequências horrendas a esses homens. Eles falavam a poderosos. Eles falavam o erro daqueles reis. Eles os acusavam porque Deus os mandara fazer. Então, a função de profeta não é um mar de flores, de rosas, mas a função do profeta é ser odiado por esse mundo também. Os profetas, eles faziam acusações formais a respeito da conduta dos ricos que tinham para com os pobres. Eles tacavam na ferida. E hoje não é diferente. Hoje nós temos reis, irmãos. Poucos são os países que ainda vivem a monarquia. Os países que vivem monarquia vivem um misto, como, por exemplo, o Japão. É uma monarquia, mas com uma pegada de democracia. Eles têm um parlamento, e não somente o rei é quem manda, ou melhor dizendo, o imperador. Então, nós temos esse equilíbrio no mundo, mas ainda continua do mesmo jeito. No mundo democrático,
ou não, os homens continuam os mesmos, trazendo desgraça para o povo, trazendo para si as riquezas e para o povo o que sobra. Basta nós lembrarmos do Brasil, que é uma grande democracia, depois dos Estados Unidos, é uma das maiores democracias desse mundo. Mas os Estados Unidos continua sendo a maior democracia do mundo, um grande exemplo de democratas. Mas ainda assim, irmãos, sofre corrupção, governos que tiram do povo o leite, que roubam do povo a dignidade, e nosso país não tem sido diferente no Brasil. Nós vemos, no decorrer dos anos, apesar da democracia, o povo ainda sofrendo. Então não é um modelo de governo que pode salvar a humanidade, mas é o governo do Senhor sobre nós. Né? Por isso Israel tem aquela ideia de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente tem usado essa frase às vezes de forma errônea. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E qual é a nação cujo Deus é o Senhor, irmãos? Me aponte uma nação hoje cujo Deus é o Senhor. Nós podemos falar a respeito de Israel, né? Israel continua sendo a nação a qual Deus prometeu inúmeras promessas e que tem cumprido durante a história da humanidade. Mas ainda assim não é a nação cujo Deus é o Senhor. Muitos têm rejeitado. E a gente tem falado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Haverá uma nação, uma nova Jerusalém, que definitivamente nós só iremos pensar em Deus. Nós só iremos fazer o que Deus quer e deseja. E a mim e a você que fomos escolhidos por Deus, isso está separado. Isso é uma promessa e nós temos a certeza absoluta que vai se cumprir. Mas os profetas, irmãos, eles tinham essa característica de falar a verdade, não falar o que apenas lhes convia. Os profetas aprenderam, ou melhor dizendo, repreenderam a nação como um todo também, não somente os governantes, com a acusação de que não havia conhecimento de Deus na terra. Nós vemos os profetas apontando o pecado e o erro dos reis, mas agora vemos também falando a todo o povo, dizendo, olha, não há conhecimento de Deus. E quando nós vemos essa expressão conhecimento, a gente está falando sobre relacionamento, fidelidade. Oséias, novamente, capítulo 4, um irmão pode abrir aí, versículo de número 1. Oséias 4, 1. O povo sabia a respeito de Deus. O povo de Israel, principalmente, era teologicamente correto, conheciam Deus, as suas atitudes, as suas características, os seus princípios, mas ainda assim não eram fiéis a Ele. E muitos hoje acham ter o conhecimento de Deus, mas o conhecimento de Deus, essa expressão ela está totalmente ligada às atitudes que nós produzimos em termos de um relacionamento com Deus, a fidelidade principalmente. E Deus faz agora essa reclamação não somente aos reis que eram infiéis ao Senhor, mas de uma forma geral ao povo. Porque é muito fácil nós olharmos para os nossos governantes, apontarmos os erros deles e não olharmos para o nosso próprio umbigo e sabermos que nós temos dificuldades também enquanto povo de Deus. Deus também aponta, né, o tempo todo, isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele aponta a Israel no Antigo Testamento e no Novo Testamento aponta a igreja, as suas dificuldades, os seus erros, a sua infidelidade. Deus usa os seus profetas para fazer isso. O 3 fala sobre os oráculos contra as nações. Esse também é um tema muito presente nos profetas. Esses discursos denunciam os inimigos do povo de Deus por atacarem Israel. Algum irmão pode abrir aí, Jeremias, capítulo 46, versículo 51. (46, 51). Ou melhor dizendo, esses são 2 capítulos, né? São capítulo 46 e 51. O Ezequiel também, capítulo 52 ao capítulo 32. Como é um texto longo, os irmãos podem acompanhar depois.
Mas, resumidamente, esses discursos denunciam aqueles que se colocavam contra o povo de Deus. Muitos têm, nas aulas de teologia em que eu tenho frequentado, indagam a respeito disso. Mas por que o povo de Israel entrava em combate, em guerra, já que Deus é um Deus de paz, de amor, de benignidade? Por que então a guerra entre os israelitas e os outros povos? Bom, basta nós entendermos que os outros povos odiavam Israel por quem Israel era e por quem eles representavam, ou melhor dizendo, a quem eles representavam. Os povos ao redor de Israel eram povos pagãos. Muitos deles olhavam para Israel e viam uma facilidade, em muitos momentos, pela fraqueza, às vezes, do exército de Israel. E viam riquezas naquele povo, e viam como tirar proveito daquele povo. E muitos se colocam como inimigos de Israel. É por isso que o pai de Israel, o Deus Todo-Poderoso, se coloca como protetor daquele povo, aquele que levava um exército pequeno a ganhar grandes batalhas. Deus, então, se coloca como o protetor daquela nação. Israel não é mais justo do que seus vizinhos. Aqui o comentário da Bíblia diz, Israel não é mais justo do que seus inimigos. Basta a gente olhar para Israel, aquele povo também que vivia em pecado, que bastava o líder se afastar e caíam em pecado, adoravam outros deuses. Não é essa a questão da justiça de Israel. Israel não era mais justa que qualquer outro povo. E basta a gente lembrar um pouco disso. Nós, cristãos, não somos melhores do que ninguém no que diz respeito à santidade, no que diz respeito às práticas bíblicas. Nós temos tanto dificuldade quanto aqueles que ainda estão fora da fé. Mas uma coisa faz toda a diferença. Israel não é mais justo que seus vizinhos, porém, mesmo quando o povo do Senhor estava sob juízo, Deus tem de cumprir sua promessa feita a quem? A Abraão, de amaldiçoar os que amaldiçoaram a Israel. Os povos que se colocavam contra Israel, Deus também o amaldiçoaria. Essa era a promessa feita a Abraão. A promessa também feita a Abraão era de expandir a sua família, a sua prole, e fazer disso uma grande nação. E nós vemos isso acontecendo na história, isso se cumprindo. Não é à toa que aqui nós temos descendentes ainda, né, desse povo que foi separado por Deus. Alguns judeus estão entre nós, alguns da descendência desse povo. Né? Aqui nós temos a Gideane, a sua família, Cohen, que vem dos Kohanim, né? Se eu não estou enganado, mas é isso. E a promessa continuou a se cumprir. Deus se colocou como protetor daquele povo. Uma coisa também que nós podemos observar em Gênesis 12, de 1 a 3, esse dá para nós fazermos a leitura aqui. O irmão pode abrir a Bíblia em Gênesis 12, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Nós vamos ver essa promessa de Deus feita a Abraão e posteriormente estendida ao povo de Israel. Gênesis 12, de 1 a 3. Muito bem. Aqui nós podemos ver uma promessa também que não é só estendida à geração que veio dos hebreus, às gerações posteriores, mas no Novo Testamento, com a vinda, a revelação de Cristo Jesus às nossas vidas, isso é estendido a nós, que não viemos, né, das castas judaicas, mas que hoje fazemos parte da família de Deus. A nós também é prometido essa proteção, porque um pai cuida e protege do seu filho. Protege o seu filho. E nós hoje somos co-irmãos, co-herdeiros, né, por Cristo Jesus. E através disso nós podemos ser chamados de filhos. Filhos da promessa do Senhor também, estendida a todos nós. E essa promessa pode e foi estendida a todos nós, em que Deus estaria, né, trazendo também crescimento a todos aqueles que forem agregados à fé do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós temos visto, não há só uma grande nação de Israel, mas há uma nação maravilhosa espalhada no mundo, que foi prometida por Cristo Jesus. Lembram da oração que Cristo fez
antes de ser levado e ser açoitado, ele orou por nós, irmãos. Ele orou por cada um de nós. Ele já pensava em nós. Afinal de contas, Deus foi quem entregou nós a Cristo Jesus. E Ele não rejeita aqueles que Deus separou, aqueles que Deus escolheu. O ensino moral também é algo importante nós vermos nos profetas. Os pronunciamentos dos profetas frequentemente condenam a desonestidade, a crueldade, o orgulho e a sensualidade. Irmãos, olha onde os profetas se metiam. Eles falavam sobre coisas que tanto aconteciam agora quanto continuam acontecendo. A desonestidade é fruto do pecado, ou melhor dizendo, é o próprio pecado. A desonestidade não é algo do passado, continua sendo algo bem presente nos nossos dias. A crueldade, e nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre Nínive, e a crueldade daquele povo. É interessante nós entendermos que a crueldade continua existindo. Parece que, com o aumento dos estudos da psicologia, da psiquiatria, a maldade tem sido empurrada para baixo do tapete. Porque hoje tudo é falado como vítima de uma consequência da infância e tudo mais. E nós sabemos que tudo isso é verdade. Existem frutos, consequências de traumas da infância. Mas não tem se falado sobre a maldade da humanidade. Parece que tudo é justificável. Parece que todos nós somos vítimas de alguma coisa. Quanto a Bíblia diz diferente. Que nós somos tão cruéis que não merecíamos a glória de Deus. Que não merecíamos a salvação. Se colocar como vítima nessa sociedade é fácil, porque nós vamos ser acalentados, colocados no colo. Difícil é se colocar como um pecador. Difícil é dizer que nós somos cruéis. E a nossa crueldade, a nossa maldade é o que nos afasta da presença de Deus. Os profetas tinham essa função também de abrir os olhos daqueles reis que já estavam se achando demais nas suas funções, que pensavam que eram tudo. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler alguns escritos de Salomão, mas principalmente Eclesiastes, que fala um pouco da rotina de Salomão, o quanto ele era grandioso, o quanto ele tinha riquezas, o quanto ele tinha da melhor comida, mais fresca que tinha na sua época, o quanto ele tinha os melhores rebanhos, o quanto ele era rodeado de riquezas, mas também o quanto ele caía cada vez mais em pecado, se afastava de Deus, porque ali havia vaidade. E esse é um tema recorrente do seu livro aos Eclesiastes. A mensagem que ele leva aos Eclesiastes: vaidade, tudo é vaidade. A maldade tem sido esquecida, e os profetas estavam ali para dizer: vocês são cruéis. Enquanto vocês não se renderem ao Senhor, vocês continuarão em pecado, cegos. Por isso, façam a vontade do Senhor. Essa não é uma palavra àqueles somente que viveram nesta época em que os profetas estão pregando a mensagem, mas a nós hoje, irmãos. Vamos lembrar que a maldade existe, ela está dentro de nós, mas a nossa diferença é que essa maldade tem sido combatida pelo Espírito Santo de Deus, que não é aquele Espírito que entra e sai a todo momento, mas é aquele Espírito que uma vez que entrou em nossas vidas, nunca mais sai. É aquele pelo qual nós fomos selados, pelo selo do Espírito Santo. E vai ver que essa é a dificuldade de muitos, porque ficam esperando Deus a novamente colocar, incutir neles o Espírito Santo. Mas se nós entendermos que o Espírito Santo está aqui, que está lutando conosco contra o pecado, nós vamos ter uma vida muito mais saudável espiritualmente, irmãos. Entender que Ele nos ajuda a vencer essas batalhas, como o orgulho, por exemplo, e a sensualidade. Sensualidade também não é só fruto de, quem sabe, uma infância maltratada, quem sabe de algo que eu vivi que me trouxe traumas. Isso é verdade, irmãos. Muito do que nós somos hoje vem do que nós fomos na infância, do que nós vivemos, mas a maldade está dentro de nós. A sensualidade, irmãos, hoje é espalhada na internet. E todos nós que abrimos a internet todos os dias vamos ver sensualidade em tudo, em propagandas. Uma criança, irmãos, hoje não está livre da sensualidade da internet. O desenho que você colocar para ela, lá vai estar incutido a sensualidade. E a sensualidade, essa falta de cuidado, zelo com a sexualidade, é um tema recorrente dos profetas. Porque essa é uma dificuldade não só de hoje, né? Mas de muito tempo atrás. A sensualidade era algo presente, eram templos criados para que ali se fizessem
coisas absurdas com o sexo. Hoje não é diferente, pode não haver templos prontos para isso, mas há canais no YouTube prontos para você que deseja ver. Essa semana eu recebi uma notícia muito triste, né? Porque envolve isso no meio. Casais que têm se separado por causa da sensualidade, por causa do maltrato com a sexualidade. Infelizmente, a pornografia não é coisa de criança. Adultos continuam sofrendo e sendo escravos da pornografia, irmãos. Eu vivi isso na pele, eu sei o que eu estou falando. A pornografia é algo sério, que tem sido também empurrada para baixo do tapete e tem sido normatizada até por médicos. Crianças agora que podem se tocar à vontade, porque essa é a realidade da vida. Ela precisa se conhecer. Mal sabe o adulto que vai ser, as dificuldades que vai enfrentar no casamento. A sexualidade é algo muito presente, a sensualidade é condenada por Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Resguardar as nossas crianças, mas não somente elas, a nós mesmos. Os nossos grupos de WhatsApp, muitos deles não têm crente. E lá nós podemos ver a coisa rolando solta. São coisas que colocam e incutem na nossa mente, como músicas, por exemplo, que nós temos normatizado também, ou normalizado. Eu digo normatizado porque parece que já virou norma fazer o que é errado. E fazer o que é certo é algo rejeitado por esse mundo. Cada dia o mundo tem invertido os polos e nós temos caído nisso. A igreja também tem relativizado, porque é muito mais fácil, irmãos, tratar de pessoas dizendo para elas o seguinte: viva o que você é. A psicologia, por exemplo, sinceramente, irmãos, eu tenho muitos amigos que são dessa área, tenho pastores que são dessa área, mas que parece-me que nós estamos indo para um momento em que vamos normalizar tudo, sabe? Você é desse jeito, então você não precisa de tratamento mais. Para que ir no psicólogo se ele só vai ouvir você? Se ele não vai te ajudar a entender um pouco sobre você e a mudar. É por isso que a psicologia não é completa para as nossas vidas. Deus sim, a palavra dele sim. É por isso que nós, irmãos, apesar dos tratamentos que nós necessitamos, que a psicologia traz a nós hoje, afinal Deus também deu conhecimento ao homem e muitos desses tratamentos nos ajudam. Mas há um tratamento urgente que nós precisamos fazer, que é o tratamento que só Cristo Jesus pode nos dar através da sua palavra. É Ele quem nos transforma, é Ele quem nos molda. Os profetas estavam ali para ensinar isso. Eles denunciavam a falsa religião também. Especialmente qualquer ritual que ocultava o coração vazio do homem. Muitos rituais, irmãos, eram feitos justamente para esconder aquele coração vazio de Deus. Quantas pessoas hoje são ritualistas? Quantas pessoas acham que ir ao culto, cantar louvores ao Senhor é tudo? Se eu dizimei ao Senhor, já estou quite com Deus. Se eu fui aquele domingo, mesmo sem querer, mesmo com o meu corpo dizendo não vou, mas eu fui, nossa, eu estou muito orgulhoso de mim porque eu estou aqui hoje, irmãos. Eu queria estar na cama. E isso me traz assim, uma satisfação mais pessoal, não espiritual. Eu sou um ótimo crente, mas rituais às vezes só escondem aquilo que não tem nada. É o coração vazio de Deus. Nós basta lembrarmos das ocasiões em que Cristo pôde observar isso claramente, com fariseus, né? No pé de Jesus, dizendo, isso está errado, aquilo está errado. Eles eram religiosos fantásticos, eles cumpriam muito bem os rituais, mas os seus corações estavam vazios de Deus, irmãos. Será que nós hoje também não estamos assim? Será que os rituais são mais importantes que o nosso coração puro diante de Deus? O quinto fala sobre a tensão entre a verdadeira e falsa profecia. Aqui fala que surgem conflitos dos profetas de Deus, tanto com os profetas dos falsos deuses, como por exemplo Baal. Mas não somente isso, apareciam muitos profetas de dentro dizendo, Deus me chamou, e traziam mensagens. Isso lembra alguma coisa, irmãos? O que está acontecendo hoje? Quantos não chegam? Deus mandou eu trazer uma mensagem para você. E alguns até brincam, bom, comigo ele não falou porque ele falou só para você. Mas comigo ele não falou nada. E muitos têm tomado essa responsabilidade que não lhes é cabida. Os profetas atualmente são profetas que aparecem na nossa vida do nada e dizem, olha, eu trouxe uma mensagem do Senhor. Então os profetas deveriam combater isso. E isso trazia novamente para eles consequências terríveis, porque eles falavam
não somente aos reis, não somente ao povo, mas àqueles que se diziam profetas do Senhor. E quão difícil é lidar com aqueles que dizem ter o conhecimento de Deus, mas não têm. Os falsos profetas também estão aqui no nosso meio hoje, irmãos, querendo nos enganar, querendo nos tragar, e sem dúvida são usados por Satanás. É outra coisa a qual nós temos esquecido de falar. Satanás existe, os anjos caídos existem, e eles estão a todo custo querendo tirar a igreja do seu foco. E muitos profetas desse século têm sido usados para isso. Eu não tenho medo de dizer isso, irmãos. Eles não estão apenas enganados. Não é só porque a teologia deles é fraca, mas é porque estão sendo usados por Satanás para distrair a igreja. Uma igreja que não quer mais ler a Bíblia, porque se tem um profeta que pode te falar o tempo todo, o que você deseja, o que você quer ouvir, para que ler a Bíblia? Para que conhecer sobre esses profetas e as profundas verdades que eles têm a nos ensinar, se hoje na TV eu posso ligar alguém falando aquilo que eu quero ouvir, a hora que eu quero ouvir, aquilo que eu desejo ouvir. Os profetas estão em nosso meio e precisam ser combatidos. Através de quê? Não é de força, não é de violência, mas é através da palavra do Senhor. A força e violência é o que eles vão usar contra nós. A força e violência é o que o mundo usa contra aqueles que pregam a verdade. E o sexto fala a respeito da nova aliança e o reino messiânico. Os profetas apontavam para isso o tempo todo. E essa era a grande função também dos profetas do Senhor. Os profetas eram como arautos da nova aliança, olhando para a frente, para o reino messiânico. Muitas profecias se referem ao Messias, a Cristo Jesus, posteriormente conhecido. No decorrer da sua vida na terra, Jesus cumpriu inúmeras predições. Juntas, essas profecias são testemunho convincente da condição singular de Jesus, o foco da palavra profética. O Novo Testamento diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, Apocalipse 19, 10, e que todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém, segundo Coríntios 1, 20. E aqui a gente chega à nossa breve introdução desse livro que é Jonas. Nós agora fizemos uma visão panorâmica dos profetas para nós entendermos qual era a função daquele profeta que foi chamado por Deus. E no capítulo 1, como nós lemos, versículo 1, 2, eu gostaria de destacar algumas palavras desse texto. A palavra do Senhor veio a Jonas. Com algumas variações, essa fraseologia é usada cerca de 112 vezes no Antigo Testamento para descrever a entrega de uma mensagem divina a um profeta. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Ezequiel. A palavra do Senhor veio ao pastor Glauber. A palavra do Senhor veio a você também. Deus se revela aos seus profetas para que a sua mensagem, o seu querer, os seus princípios também sejam revelados ao povo. Então a palavra do Senhor veio a Jonas de forma clara e objetiva. Jonas, filho de Amitai, a gente pode fazer um breve comentário a respeito disso, porque alguns têm rejeitado o livro de Jonas por acreditarem que ele é apenas uma parábola ou uma historinha inventada para que os judeus pudessem entender um pouquinho a respeito da sua falta de amor às outras nações. Mas essa não é a realidade a qual nós cremos. Afinal de contas, quando você pega uma parábola, está falando sobre pessoas fictícias, um personagem fictício. E muitas das parábolas não têm um nome dessa pessoa. Pode observar as parábolas de Jesus, por exemplo, ele fala sobre uma pessoa, um homem ou uma mulher, mas nunca nós vamos ver o nome daquela pessoa. E aqui nós temos Jonas não somente expressado nesse texto, mas de onde ele veio. E aqui mostra o nome do seu pai, Jonas, filho de Amitai. Então nós já começamos a entender que não se trata de um personagem fictício, mas um personagem histórico, que está lá registrado também no livro de 2 Reis. O recebedor da revelação do Senhor é Jonas. A maioria das traduções a respeito do significado do nome de Jonas vem essa aí, pomba, ou pássaro. O filho de Amitai, por exemplo, leal ou fiel. Amitai também tem esse significado. Essa designação identifica o profeta como um personagem, como eu já disse, histórico, não fictício. Tanto é que o próprio Cristo Jesus, como nós vemos na última mensagem que nós trouxemos,
Ele usa o exemplo de Jonas não como um personagem fictício, mas alguém que estava na história e de pessoas que apareceriam numa história futura, que era o povo de Nínive, e que condenaria quem? O próprio povo de Israel, que andava longe, com o coração vazio do Senhor, que tinha o conhecimento, mas um conhecimento supérfluo a respeito de Deus, que não tinha intimidade com Deus. Ele diz, olha, os ninivitas, aqueles que se arrependeram lá, no dia do juízo vão condenar vocês aqui. Ele não está falando sobre algo fictício, por isso que nós, principalmente os reformados, têm defendido que estes escritos de Jonas, nada do que tem neles é algo fictício, mas que tudo realmente aconteceu e que o próprio autor pode ter sido Jonas, que após esse relacionamento, essa sua história, acaba escrevendo esse livro. É claro que nós não temos isso de forma objetiva nos escritos de Jonas, mas hoje nós acreditamos que não se trata de ficção. Porque se fosse isso, irmãos, vamos tratar todos os livros da Bíblia como ficção. Principalmente a história de Cristo Jesus. Tanto na sua época seria algo fictício, porque ressurreição era algo absurdo na sua época. Se pensava em reencarnação até, mas ressurreição era algo absurdo. Então vamos rejeitar a Bíblia como um todo. Vamos deixar de sermos cristãos e acreditar num Deus sobrenatural. E é interessante porque a maioria do povo que rejeita isso são pessoas que se dizem liberais ou neoliberais. São pessoas que acreditam, inclusive, em unção, como nós temos visto hoje. Pessoas se jogando ao chão, dizendo isso é sobrenatural, mas que olham para essa palavra e dizem, impossível um homem sobreviver na barriga de um peixe. Irmãos, nós estamos falando sobre um Deus que faz coisas impossíveis. Um Deus extraordinário. Nós não estamos falando sobre um Deus pagão, que não tinha poder, que foi envergonhado pelos próprios profetas em muitos momentos, inclusive Baal, e os seus profetas foram humilhados, porque nenhum poder lhes havia, porque não tinham como fazer milagres, porque esses deuses eram falsos. Nós estamos falando de um Deus que é trazido pelos seus profetas com provas. Está aqui, esse é o nosso Deus que coloca fogo aonde Ele quiser. Esse é o nosso Deus que faz chover, que faz o sol nascer, que criou os céus e a terra. Esse é o Deus extraordinário que também está aqui no livro de Jonas. Vai a Nínive, agora a gente vê a mensagem que Deus, ou melhor dizendo, a ordem que Deus deu a Jonas. A soberania de Deus é um tema recorrente desse livro. Apesar de nós sempre lembrarmos do peixe, do grande peixe Jonas. Mas a soberania de Deus está aqui. Ela está implícita nesse texto, na ordem que Deus deu a Jonas. Deus é juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Deus é o juiz. Deus não é aquele relojoeiro, não sei se vocês já viram, né, essa analogia, que coloca corda no relógio, que deixa o relógio na mesa e sai e deixa o relógio trabalhando sozinho. Ele criou os céus e a terra, mas continuou a sua obra, agindo, interferindo, reinando, porque o reino de Deus é absoluto. Nos enganamos quando entendemos que nós fazemos somente as nossas vontades. Jonas experimentou isso na pele, irmãos. Jonas queria fazer outra coisa, mas só lhe cabia fazer uma, obedecer a Deus. E a gente lembra da mensagem de Jó 42:2. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos ou pensamentos pode ser frustrado. Jonas esqueceu disso. Ele não poderia frustrar os sonhos de Deus, os planos de Deus, e não conseguiu. Assim como nós pensamos ainda que estamos fazendo as nossas vontades, mas Deus sempre está empurrando a gente para a sua santa vontade. Quantos de nós queríamos estar em outro lugar, mas estamos aqui ouvindo a mensagem de Deus? Quantos de nós queríamos estar trabalhando em outro lugar, mas lá onde Deus nos colocou é o lugar que Ele queria? Pode não ser da nossa vontade, mas certamente a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. A gente precisa prestar mais atenção nisso, irmãos. O quanto Deus continua agindo nas nossas vidas, o quanto Ele continua empurrando a história, enquanto Ele continua no corredor da história. Afinal, foi Ele quem fez. A soberania de Deus.
A última capital do Império Assírio, Nínive, ficava na margem leste do rio Tigre, no lado diretamente oposto à moderna cidade de Mossul, no norte do Iraque. O local tem sido amplamente escavado e expõe uma história grandiosa e rica. É digno de nota o fato da Assíria haver exigido tributo de um rei israelita, chamado Jeú. Portanto, na perspectiva da audiência ou dos receptores da palavra naquela época, irmãos, a Assíria ainda era temida na memória daquele povo. Aí a gente entende um pouco da mente de Jonas. A Assíria, Nínive, como um povo cruel, com um exército muito forte, era temido por Israel. E Jonas temia que um dia aquele povo se levantasse contra Israel e derrotasse Israel. Aí nós entendemos um pouco da mente de Jonas, mas não justificamos por isso. Porque ele pecou contra o seu Deus. Ele não acreditou naquilo que Deus poderia fazer pelo seu povo. E esse medo levou Jonas a outro caminho. Clama contra ela. Aqui vem a grande dificuldade desse profeta, irmãos. Embora não seja colocado e relatado no início desse livro, nós vamos ver o capítulo 4, versículo 2 de Jonas, a respeito disso. Abra isso, a Bíblia, rapidamente. O capítulo 4, versículo 2 de Jonas, ele acaba revelando a Deus o que estava no seu coração. Ele diz, Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, conhecendo a tua benignidade, a tua grande misericórdia, eu sabia que se aquele povo se arrependesse, o Senhor deixaria de fazer o mal que prometera a eles. Essa mensagem que ele fala a Deus, ele coloca para fora aquilo que até então tinha escondido, ou achava que tinha escondido de Deus. A sua motivação, a motivação dele não querer pregar a mensagem àquele povo, ele não queria ver a salvação daquele povo, e nós, com o nosso coração humano, não entendemos Jonas. Afinal de contas, ele poderia levar a salvação a um povo que queria a derrota da sua família, do seu povo. Imagine você querendo salvar alguém que prometeu destruir a tua casa. E Deus dizendo para você, vai lá e prega contra ele. Jonas tinha medo de levar aquela mensagem porque ali abriu um precedente para arrependimento. Os próprios dias que foram colocados, 40 dias, era muito tempo para Jonas. Não, quem sabe Jonas pensou, dá um segundo para eles pensarem, mas 40 dias é muito para eles refletirem sobre aquela mensagem de destruição. E no relato nós entendemos que aquele povo não demorou muito para se arrepender. Mas 40 dias era muito. Jonas deveria se corroer por dentro, dizendo, puxa, 40 dias esse povo vai ter para refletir, quem sabe se arrepender dos seus maus caminhos, e Deus vai dar a eles a misericórdia, porque eu conheço, meu Deus. Jonas também era teologicamente correto. Ele sabia e conhecia o coração do seu Deus. Afinal de contas, ele era um profeta. Em nenhum momento nós temos a ideia de Jonas como um falso profeta, mas um profeta que tinha o coração endurecido por causa do ódio. O ódio que tanto tem sido falado hoje, irmãos. O mundo precisa de mais amor, de menos ódio. Mas o mundo não quer Deus, que é amor, que pode tirar de nós esse ódio. Se quer viver num mundo de paz e amor. E um dia desse eu ouvi uma mensagem a respeito disso. Parece que a gente quer fazer desses dias a Nova Jerusalém. E a gente quer fazer o politicamente correto. A gente acha que o preconceito vai acabar e não vai, porque a maldade continua existindo. Quem dera se nós pudéssemos ver todo mundo aceitando as pessoas pela cor da sua pele, mas ainda existem pessoas que ignoram isso. Nós queríamos ver as pessoas respeitando umas às outras, mas esse aqui não é o céu. Essa não é a terra prometida a nós. A terra prometida a nós é a Nova Jerusalém. É lá que vamos poder contemplar a santidade tanto de Deus, quanto aquilo que Ele colocará em nós, que é um coração totalmente puro, totalmente ligado ao Senhor. E muitos querem fazer da terra ao céu. Isso não vai acontecer, irmãos. Nós vamos continuar vivendo na maldade desse mundo. O mundo jaz no maligno. E nós precisamos entender isso. Colocar em nossas cabeças a ideia de que esse mundo é mau e que ele continua caminhando para as trevas. Sua malícia subiu até mim. E essa aqui é algo que Deus fala a Jonas, quem sabe, trazendo novamente à sua mente essa guerra interna do ódio.
Porque havia uma motivação para Deus destruir aquele povo. Assim como há uma motivação para Deus destruir cada um de nós que estamos aqui hoje. A motivação é a malícia, é o pecado. Na profecia posterior, por exemplo, que Naum levou a capital assíria, Nínive é o foco da ira divina. Deus estava irado com aquele povo, assim como esteve irado nos dias de Noé, porque aquele povo estava perdido. Era um povo que só via maldade em suas mentes, era um povo que só fazia aquilo que não agradava a Deus. E Nínive era uma cidade dessas, era uma nação que desagradava a Deus, que trazia a Deus o quê? A ira. O Deus de amor que agora está irado por causa dos pecados daquela nação, descrita como a incorporação do mal e a crueldade, lá em Naum. Nos dias de Naum, a máquina de guerra assíria era responsável por atrocidades horrendas. Em 612 a.C., esse império ele experimentaria um pouco da sua maldade, porque eles tiveram uma grande invasão ali e sofreram também a crueldade de um povo, de um exército totalmente cruel. Não foi feito àquele povo uma promessa de salvação, mas Deus deu a salvação àqueles que se arrependeram. E isso é interessante nós observarmos. A promessa era para Israel, mas a bondade de Deus alcançou outros povos. E isso nos remete a quê, irmãos? O livro de Jonas já está nos apontando para algo que aconteceria no futuro, que era a vinda do Messias, que agora trouxe a mensagem não só ao povo hebreu, mas todo aquele que ouvisse a mensagem que fosse separado por Deus. Tanto faz judeu ou não judeu. Aqueles que eram das castas hebraicas ou aqueles que estavam fora delas. Parece-me que Jonas já está predizendo isso. E é por isso que Cristo usa o exemplo de Jonas. Aqui nós podemos ver sim uma profecia a algo futuro, ao que aconteceria, que a salvação seria estendida não somente a um povo chamado Israel, mas a outras nações. E nós estamos aqui, filhos de muitos, né? Brasileiros, de indígenas. Eu, por exemplo, tenho sangue de muitos. Indígenas, negros, brancos, portugueses, né? Principalmente. E nós, quem sabe, temos uma história dessa. Muitos de nós nem sabemos de onde viemos, mas fomos salvos pelo Senhor. Não fomos separados por uma casta hebraica, mas fomos separados por Deus antes da fundação do mundo, irmãos. A malícia daquele povo é a malícia que nós precisamos entender que há em nós. E aqui eu trouxe algumas perguntas que eu acho pertinentes para nós entendermos esse pequeno trecho que nós lemos hoje. Uma delas é a pergunta: a palavra do Senhor veio até você? O texto começa dizendo: a palavra de Deus veio até Jonas. A palavra do Senhor veio até Jonas. E aí eu pergunto para vocês: ela veio até você? A palavra do Senhor veio até você? Ah, pastor, mas eu não sou profeta. Mas vamos lembrar do que diz Mateus 28, de 18 a 20. Quando ali é apresentado a comissão, a grande comissão, quando todos aqueles que estão em Cristo Jesus são comissionados a serem também profetas, ou seja, na forma mais clara da palavra, boca de Deus. A boca de Deus não é só o pastor, irmãos, mas é a igreja de Cristo. Cada um de nós temos a função de representar Cristo aqui na terra, falando coisas que são necessárias, às vezes que agradam, às vezes que desagradam. Boca de Deus. Quantos de nós temos nos calado perante as coisas erradas que esse mundo tem vivido? Como eu disse, é melhor ficar caladinho na nossa. Condenar a sexualidade desse mundo não vai me trazer problema. Sabe por quê? Porque quem sabe você só tem falado isso nas redes sociais. Mas na vida diária nós precisamos condenar o pecado, irmãos. Na nossa vida diária. Quem é boca de Deus hoje? Lá está em Mateus 28. O que diz, irmãos? Lembra esse texto? A gente decora quando é criança, né? Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E o texto termina de forma sublime, falando uma coisa que nós temos dificuldade de entender. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e com as nossas forças. E isso não vai dar certo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode nos ajudar a sermos boca de Deus
É o Espírito Santo que Cristo deixou para nós. Que Cristo colocou em nossos corações e em nossa vida. E qual é a sua resposta diante de tudo isso? A ordem que Deus tem nos dado. Qual é a resposta para a ordem do Senhor? Atualmente há na sua vida disposição no serviço a Deus? Irmãos, essa aqui é uma pergunta séria. A disposição. Eu não estou falando sobre vontade, estou falando sobre disposição, são coisas distintas. Vontade às vezes não falta, né? Mas a disposição é se dispor, é dizer, mesmo sem forças, eu vou continuar caminhando no caminho do Senhor. Mesmo com a dificuldade da língua presa, que Moisés deu essa desculpa a Deus. A minha língua tem uma dificuldade nela, a gente não sabe o que é, mas ela é presa, né? Não vai dar certo isso de eu ser tua boca. E Deus responde para ele, vai, que eu colocarei nos teus lábios a palavra. Deus se compromete não só a dar ordem, mas de nos conduzir a obedecer essa ordem. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E aí, a disposição, irmãos? Ou será que você está esperando vontade? Ou será que você está esperando energia? Porque tem dias que a gente acorda sem energia, mas vai para o trabalho. Porque eu tenho uma motivação no meu coração. Qual é? Sustentar minha casa, minha prole, minha família. Levar o sustento, é o aluguel que eu tenho que pagar, eu estou numa terra desconhecida, eu sou estrangeiro, eu tenho que pagar os meus impostos, senão meu visto daqui a pouco é travado. Então a gente tem essas motivações e mesmo sem vontade, moído da semana, a gente vai trabalhar naquele sábado, aquele zangueô, né, com toda a nossa força, que às vezes foge. Mas a gente encontra um momento para se dispor. E para Deus, tem disposição? Ou será que só fica na falta de vontade? Ele não está nos convidando porque temos força, Ele está nos dando uma ordem porque justamente não temos força para fazer isso. Mas Ele se compromete a estar conosco e nos ajudar nessa caminhada. E a última pergunta, irmãos. Você tem facilidade na observância de suas próprias malícias ou anda ocupado demais observando apenas a malícia alheia? Todos nós temos um pouco de Jonas, irmãos. Essa era uma dificuldade. Olhar para as próprias malícias. Jonas não estava refletindo sobre o ódio que havia no seu coração, mas ele estava refletindo sobre o ódio que era colocado para fora da boca dos ninivitas e das atitudes daquele povo. Ele conseguia ver ódio em Nínive, aquele povo odioso que faz coisas horrendas, mas não conseguia ver nele o ódio que havia daquele povo. Dentro dele havia um ódio. Dentro de Nínive também havia um ódio contra Deus. E será que a gente não tem andado ocupado demais vendo o ódio do outro e não tem cuidado do próprio ódio? Eu vejo que essa mensagem é clara nesse primeiro trecho. E nós esperamos que Deus trabalhe em nossas vidas. Por isso, essa mensagem de hoje, Deus continua com você. Se há dificuldade, se apegue a Deus, fale a Ele. Senhor, não consigo sozinho. Esse ódio tem tomado conta do meu coração. Essa dificuldade, a de Jonas era o ódio. Quem sabe a minha e a sua pode ser outra. Hoje em dia a gente já pode ver pessoas amorosas, mas ainda continuam pessoas odientas ao nosso redor. E alguns deles têm nos contaminado com esse ódio. Sim, é verdade. O que o mundo tem clamado. O mundo precisa de mais paz e amor. Mas ela só vem e só procede do Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido a orar hoje, a refletir nessas perguntas que eu faço a mim e a vocês. Pai querido e amado, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, porque ela é pura, verdadeira, ela é transformadora, Deus. E aqui nós queremos fazer um agradecimento especial pela vida dos profetas que o Senhor chamou, Deus. Profetas fiéis ao Senhor, mas que em alguns momentos, Deus, deslizavam no caminho do pecado, Deus. Mas que prontamente o Senhor ia lá e os transformava, os trazia, Deus, aquilo que era original da Tua vontade, Pai. Da mesma forma, Deus, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, Deus. Hoje nós compreendemos que fomos chamados desde o ventre da nossa mãe, Deus, que fomos separados para fazer boas obras, Deus. Mas às vezes nós esquecemos disso, Pai. Andamos em caminhos que trazem, Deus, desgraça para a nossa casa, nossa família. Às vezes estamos pensando em coisas, Deus, que desagradam o Teu coração e ainda assim andamos orgulhosos porque, na prática, quem sabe, somos pessoas bondosas.
Porque às vezes achamos que nós já somos completos como cristãos, Deus. Achamos que estar aqui nesse local é suficiente para agradar o Teu santo nome, Deus. Mas a Tua palavra nos diz diferente, Deus, que até nos nossos pensamentos, Deus, nós pecamos contra o Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda, assim como o Senhor levou, Deus, Jonas a entender um pouco sobre o seu coração. Nos ajuda, Deus, a entendermos mais sobre o nosso. Olhar para dentro de nós, Deus, e tirar aquilo que te desagrada, Pai amado. Que esta mensagem seja presente todos os dias, ao levantarmos e ao deitarmos. Que possamos refletir sobre as nossas vidas, as nossas atitudes, Deus. E possamos entregar ao Senhor, Deus, aquilo que é perfeito, que é o louvor ao Senhor, Deus. Que não possamos mais, Deus, ser apenas religiosos, que professam com os lábios, mas cujo coração está vazio, Pai. Nós necessitamos de Ti, Pai. Por isso hoje te pedimos, nos ajuda nesse crescimento, Deus. Nos ajuda a entender no decorrer dessas mensagens, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Deus, que continue a abençoar a Tua igreja, no crescimento que ela tem experimentado, Deus, que vai além de número de pessoas, mas aquele crescimento que a Tua palavra tem dado, dia após dia, de nos moer por dentro e trazer a cada dia o Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que nós possamos, semana que vem, já termos lido as 10 vezes o livro. Amém? Convido os irmãos do grupo de música para que nós possamos entoar um cântico ao Senhor.